Olá pessoal, queria fazer um convite para você fazer essa jornada conosco hoje em Cafarnaum, a cidade de Jesus. Aqui Jesus Cristo passou boa parte do seu tempo, do seu ministério público na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro, pregando na sinagoga, um lugar realmente muito especial. Vem conosco fazer essa jornada a partir de agora. Pessoal, nós estamos em Cafarnaum, a cidade de Jesus Cristo. Nós temos aqui um dos principais locais relacionados com o Novo Testamento, com o ministério de Jesus Cristo. Aqui atrás de mim nós temos a casa de Pedro e daqui a pouquinho eu explico por que é que a gente sabe que era a casa de Pedro. Nós temos aqui o local que serviu como base do ministério de Jesus Cristo nesse lugar. A casa de Pedro, outras construções que foram feitas nessa direção de casas e de comércios daquele período, e nessa direção nós temos a sinagoga judaica que ficava em frente à casa de Pedro. A sinagoga onde Jesus Cristo expulsou demônios, a sinagoga onde Jesus Cristo curou pessoas, e aqui a casa onde Cristo curou a sogra de Pedro. Deixa eu fazer essa explicação rapidinha aqui para você. Porque nós sabemos que esta era a casa de Pedro? Por diversas razões. Nós estamos aqui às margens do Mar da Galileia. Da posição que eu estou aqui, você fica vendo o Mar da Galileia logo ao fundo, bem pertinho. Tá? Aqui, nas escavações arqueológicas, foram encontrados anzóis, moedas, mostra que alguém estava comercializando alguma coisa do tipo. Anzol mostra que era alguém que trabalhava com peixes, que pescava ou que comercializava peixes, e outros artefatos relacionados com pesca. Além do mais, também foi encontrado nesse lugar as ruínas, os alicerces de uma antiga igreja. É aquilo que se chama de Domus Ecclesia ou Domus Ecclesia. É a ideia de que alguém havia transformado a sua casa em uma igreja, com a finalidade de receber pessoas para o culto. Agora a pergunta é, nós estamos numa comunidade judaica. Essa é uma vila judaica. A palavra Cafarnaum quer dizer vila de Naum, uma comunidade judaica. Como é que nós podemos ter dentro de uma comunidade judaica algo relacionado com o cristianismo, uma igreja, ainda mais de frente a uma sinagoga? Veja, Pedro morou aqui, cristãos moraram aqui, Jesus Cristo esteve aqui, esse lugar foi a base, a sede do ministério de Jesus Cristo. Nesse lugar foram encontrados artefatos relacionados à pesca, e Pedro era pescador, e este lugar foi transformado numa igreja. Essa é a única casa encontrada pela arqueologia em toda a escavação feita em Cafarnaum que possui essas características. Logo, aqui era
a casa de Pedro. Então, foi aqui que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, que Jesus Cristo fez esse milagre impressionante, inaugurando o seu ministério nessa cidade, a cidade de Cafarnaum. A palavra de Deus nos ensina, nos evangelhos, que esse lugar era muito especial. Aqui era a casa de Pedro. Pedro era uma pessoa hospitaleira, era um homem cuidadoso. Essa não era uma casa pequena, tinham vários cômodos. Isso mostra que deveriam morar aqui muitas pessoas. Mostra a hospitalidade de Pedro e também a receptividade com Jesus Cristo, porque, como eu disse agora há pouco, essa aqui era a base, a sede do ministério público de Jesus Cristo. Como eu disse, aqui Jesus cura a sogra de Pedro e aqui Jesus Cristo prega. Provavelmente foi aqui neste lugar que Jesus Cristo curou aquele paralítico que desceu com os seus amigos, sendo trazido numa cordinha, numa cama. Aqui nesse lugar, esse lugar vivia cheio de pessoas para ouvir a pregação de Jesus Cristo e ver os seus milagres. Então contemple a beleza desse lugar. Pessoal, nós estamos na antiga sinagoga de Cafarnaum. Aqui você pode ter certeza que Jesus Cristo entrou, que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo curou pessoas, que Jesus Cristo enfrentou muitos embates, muitas discussões aqui, nesse lugar. Mas deixa eu explicar uma coisa. Essa estrutura superior que nós estamos vendo, com todas essas pedras brancas, não são da época de Jesus Cristo. Essa sinagoga foi destruída e ela foi reconstruída. Então, essa estrutura que nós estamos vendo aqui, provavelmente deve ser do século III, do século IV depois de Cristo, ou Anno Domini, a era do Senhor nosso Deus. Do lado de fora, nós encontramos uma diferença de pedras. Você vê aqui essa pedra calcária, que é do século III e do século IV, e a base, uma pedra de basalto, pedra basáltica, que é do século I. Então, abaixo de nós, tem toda a estrutura da sinagoga original do século I. Então, aqui,
Jesus Cristo pregou, aqui Jesus Cristo expulsou demônios, aqui Jesus Cristo curou pessoas, ele enfrentou embates nesse lugar. Veja que aqui nós temos uma grande lição. No início havia uma certa, entre aspas, união, uma certa coesão entre judeus e cristãos, tanto é que os cristãos frequentavam a sinagoga. Mas depois essa animosidade foi crescendo e Jesus Cristo agora já não estava mais presente nas sinagogas e sim nos lares, como era o caso da casa de Pedro, que fica aqui de frente, na minha direção aqui, de frente, a poucos metros de distância. Então, nós começamos a enfrentar, a partir desse momento, uma certa rivalidade. De um lado, a sinagoga, que é a expressão da religião judaica, e do outro lado, o lar, que era aberto e funcionava como igreja. E para nós, cristãos, isso é uma grande lição. A casa de Pedro, aqui de frente, é uma pregação, são pedras que estão pregando para nós ainda hoje, 2000 anos depois. E qual é o conteúdo da pregação dessas pedras, dessa casa de Pedro? O conteúdo é que a nossa casa deveria ser uma igreja. Nós deveríamos ter uma profunda preocupação, um profundo interesse em transformar o nosso lar na casa de Deus. Foi ali, na casa de Pedro, que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Foi ali, na casa de Pedro, que as multidões afluíam para ouvir a pregação do Senhor Jesus Cristo. Foi ali, na casa de Pedro, onde provavelmente aquele aleijado foi descido pelo teto, fizeram um buraco no teto para descer, para que seus amigos o descessem, para que ele fosse curado, porque a casa estava cheia de gente. Então foi naquele lugar. Fica essa lição. Sua casa é uma igreja? Você tem feito da sua casa a morada de Deus, um lugar da pregação do Evangelho? Fica essa lição para cada um de nós.